Olá pessoal, estamos aqui nessa quarta, dia 8 de maio, com a nossa lição Ansioso para Perdoar. E eu quero já adiantar que hoje eu entendi o porquê do título Ansioso para Perdoar. Tá muito interessante a lição de hoje também, como a de ontem, né? E a gente tem como verso para memorizar: com a voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, a nossa lição de hoje ela vem com algo assim interessante. Tem o título Missão Vitoriosa. Ou seja, a missão de Jonas foi realmente uma missão que alcançou o seu objetivo. Então foi uma missão vitoriosa. Assim que ele foi vomitado do estômago do peixe, ele decidiu que dessa vez ele realmente ia pregar e ele foi. E ao chegar lá, os ninivitas eles receberam a mensagem e se arrependeram. E tem um texto muito interessante aqui, que está no próprio livro de Jonas. No livro de Jonas, capítulo 3, versículo de 5 a 7, diz assim: então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Quando o rei de Nínive soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e todos os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Foi tão forte a mensagem de Jonas que chegou até o rei da cidade de Nínive. E o próprio rei teve um ato ali de humilhação perante Deus e se prostrou e se arrependeu. A lição de hoje, ela tem como fato principal, Carlos, uma coisa interessantíssima: nós não nos arrependemos de verdade. A lição ela quer tratar sobre o que acontece quando a pessoa realmente se arrepende. O ato de se humilhar perante Deus e reconhecer que ele precisa realmente do perdão. Deus está realmente ansioso por perdoar. Tanto que o Carlos até fala disso na lição de jovens, que a mensagem de Jonas, na verdade, não é tão profética. É uma mensagem de advertência. Deus dizendo assim: olha, se arrependam, que assim não virá o castigo sobre vocês. E é justamente isso que Deus faz conosco. Ele não nos dá profecias que dizem assim: olha, o castigo vai vir, eu vou destruir vocês, não. Ele nos dá mensagens de advertência, dizendo: olha, se arrependam para que eu possa perdoá-los. É interessante que o livro de Jonas era até lido entre o povo de Israel no dia da expiação, para relembrar ao povo o poder que o perdão, que o arrependimento tinha sobre a nação inteira, de unir a nação em um só propósito, em um só objetivo. E é interessante você pensar nisso. O que o verdadeiro arrependimento nos leva? Nos leva à mudança de vida. Isso é forte. O povo de Nínive, muitos ninivitas serão salvos pelo poder do arrependimento que tiveram. E muitos israelitas não serão salvos porque não se arrependeram de verdade. A gente tem que ter isso em mente. Olha, nós não nos arrependemos de verdade. O verdadeiro arrependimento leva à transformação de vida. Isso a gente tem que ter em mente. A lição de jovens traz por título Quando Deus Muda de Ideia. Quando Jonas viu aquilo que aconteceu, Deus, de certa forma, mudar de ideia, porque não chegou a mudar, foi uma questão que ele deu advertência do que aconteceria se aquele povo não mudasse de atitude. E quando Jonas viu que Deus, em vez de punir, perdoou aquele povo, Jonas ficou preocupado primeiramente, como a gente já falou ontem, pela reputação dele. O que é que o povo ia achar? Que ele era um mentiroso, que ele estava pregando coisas que não eram vindas de Deus. Então ele se preocupou muito com isso, em vez de se preocupar e se alegrar pela salvação daquele povo. Ellen White, ela compara essa reação de Jonas, digamos, de estar desapontado com isso que aconteceu, com o que aconteceu com o irmão Morse. Eu não sei se é Morse ou Morse, eu vou pronunciar Morse, que fica mais fácil. Lá em 1844, quando a igreja pregava a volta de Cristo naquele ano, e não voltou. Então ele ficou desapontado. Nossa, eu estava pregando tanto sobre a volta de Cristo, estudei tudo, e ele não voltou. Ele se sentiu desapontado. Imagine o povo que estava acreditando nele, o que pensou. Então ele ficou muito chateado. Só que ao contrário de Morse, Jonas, ele deveria ter agido como Mose. Que Mose, ele, ao ver aquilo, ele agradeceu a Deus, porque foi uma oportunidade que ele teve de ver
que o que ele estava estudando não estava sendo da forma correta e ver que Deus deu mais uma oportunidade para ele se preparar para o céu. E Jonas não, em vez dele se alegrar com isso e ver ali a oportunidade que ele teve de mudar de vida e de se transformar e poder pregar e fazer a vontade de Deus, que foi o mais importante Ser a nessa gente história. da transformação na vida. O mais das importante pessoas. nessa história, Deus permitiu que isso acontecesse com Jonas para que ele aprendesse também. Verdade. Da mesma forma que nós hoje, nós passamos por muitas situações que para nós parece ser estranha. Não é como se não fosse a vontade de Deus. Mas Deus faz isso para que nós percebamos que Ele está no controle de tudo e que tudo que Ele faz tem algum objetivo. Principalmente para nós mesmos, para a nossa vida. E nesse caso, Jonas deveria ter se alegrado também por essa salvação, tanto do povo de Nínive como dele. Verdade. É isso aí, pessoal. Até amanhã.